O povo de Israel havia deixado o Egito com grande alegria, seus corações estavam cheios de esperança e fé. Mas quando o exército de Faraó apareceu à distância, o cenário de liberdade prometida começou a parecer distante e um novo tipo de tensão começou a se espalhar. O som dos cavalos e dos carros de guerra ficava mais alto a cada momento, e à medida que o exército se aproximava, a sensação de pânico e incerteza tomou conta do povo. Eles estavam agora frente a uma grande encruzilhada. O caminho à frente parecia levar ao deserto sem fim, o mar estava à direita, e atrás deles vinham as forças do Faraó, com toda a sua força e fúria. Não havia para onde correr. À esquerda, o deserto se estendia sem fim, e à direita, o grande mar bloqueava qualquer possibilidade de fuga. O povo de Israel estava então completamente cercado. O exército de Faraó avançava como uma tempestade, e as águas do mar estavam diante deles, imóveis e vastas. Cada passo que davam parecia ser um passo mais perto do perigo iminente, e muitos começaram a olhar para Moisés com uma mistura de medo e desespero. Enquanto a situação se tornava cada vez mais angustiante, as emoções do povo estavam à flor da pele. Mulheres abraçavam seus filhos, homens tentavam proteger suas famílias e os anciãos olhavam para o horizonte procurando por alguma solução que não aparecia. O medo tomou conta do coração de muitos. Como poderiam enfrentar um exército tão poderoso? Como poderiam escapar de uma situação em que aparentemente não havia esperança? O povo se sentia encurralado, sem opções e sem respostas. À medida que o exército de Faraó se aproximava, os carros de guerra e os cavalos se tornavam cada vez mais visíveis, levantando uma grande poeira no ar, e o som de suas marchas ressoava, fazendo os corações dos israelitas dispararem. O medo e a angústia eram palpáveis. Não era mais uma questão de liberdade, mas de sobrevivência. Os israelitas começaram a sentir que, se fossem capturados, voltariam a ser escravizados, talvez até mortos. Eles estavam entre a espada e o mar, e não havia escapatória visível. O povo, que antes marchava com alegria e confiança, agora se via diante de uma situação em que o medo e o pânico tomavam conta. Mesmo tendo sido libertos com poderosos sinais de Deus, naquele momento, o povo de Israel não sabia como reagir. O medo os paralisava. Os líderes, os anciãos e aqueles que ainda mantinham alguma esperança olhavam para Moisés, buscando nele alguma palavra de consolo, alguma indicação de que, de fato, Deus estava com eles. Mas Moisés, como líder, também sabia que aquela situação exigia mais do que palavras vazias de consolo. Ele sabia que Deus, o mesmo Deus que os havia libertado do Egito, estava no controle de tudo, e ele precisava transmitir isso ao povo. Enquanto isso, o exército de Faraó não parava de avançar. A nuvem de poeira tornava-se mais densa e os sons da aproximação dos soldados tornavam-se mais altos, mais ameaçadores. O sol brilhava forte sobre o cenário, tornando a situação ainda mais opressiva. O povo começou a se perguntar se realmente estavam sendo conduzidos por Deus ou se estavam prestes a ser derrotados. A ansiedade crescia a cada segundo e os olhos de muitos estavam fixos no grande mar à sua direita, como uma parede intransponível que parecia ser a única coisa que os separava da destruição iminente. No entanto, a dúvida ainda pairava no coração de muitos e o pânico se espalhava, pois eles não podiam ver além da ameaça imediata. O exército de Faraó estava agora muito próximo e o povo estava encurralado. A tensão era palpável. A cada movimento, a cada passo, a angústia aumentava. O mar à direita parecia não oferecer nenhuma esperança de fuga, e o exército de Faraó estava quase ao alcance de ataque. O que parecia ser um dia de grande liberdade e alegria, agora se transformava em um pesadelo. Enquanto o povo de Israel estava completamente cercado, o silêncio tomou conta, como se todos estivessem aguardando uma solução que parecia não vir.
A grande pergunta que todos se faziam era: o que faremos agora? Como escapar dessa situação impossível? O episódio termina com o exército de Faraó prestes a alcançar os israelitas, o mar ainda em sua frente e o futuro da nação de Israel incerto. Quando nos vemos em situações de crise, nossa visão é limitada e não podemos ver a resposta que Deus já está preparando para nós. A confiança no Senhor será fundamental para o que está por vir. Reflexão. O episódio de hoje nos ensina que, mesmo quando estamos diante de situações impossíveis e parece que não há mais esperança, Deus está no controle. O povo de Israel enfrentava uma situação de vida ou morte, mas, como veremos, Deus tem o poder de transformar até os momentos mais desesperadores em milagres. Em nossa vida também, quando nos sentimos encurralados pelas dificuldades, precisamos confiar que, mesmo sem ver a solução, Deus está trabalhando em nosso favor. No próximo episódio, veremos como Deus agirá em favor de seu povo.